início você pode ter dúvida, no início você pode precisar, né, de buscar esse suporte aí de um profissional mais experiente, né, o que eu aconselho para o início, para todo mundo pensar sobre isso. Então, a psicanálise ela foi desenvolvida pelo neurologista, né, e médico, doutor Sigmund Freud, né, e ele desenvolveu, né, esse método, né, de trabalhar com os pacientes, né, seus conflitos internos, né, criou um método próprio, né, inicialmente ele utilizava a hipnose, né, nós vamos ver mais lá na frente, mas depois ele desenvolveu o método, né, da associação livre e a interpretação do sonho. A origem histórica, agora vamos ver a origem histórica da psicologia, né, tem uma longa história que remonta desde os filósofos da antiguidade. Então os primeiros filósofos, né, já tinham uma preocupação, né, muito mais voltada para a questão do questionamento, do filosofar, do pensar, né, de diferentes possibilidades de pensar. Então, mas que isso já não deixa de ser uma origenzinha, né, dessa preocupação aí com os pensamentos, que o sujeito pensa, de que forma ele pensa o mundo, de que forma ele interpreta. Então, isso, digamos que foi o início de tudo. No entanto, a psicologia como ciência experimental surgiu apenas no final do século XVIII. Imagine aí, da antiguidade ao século XVIII, né, XIX. Final do século, na verdade, final do século está aqui, final do século XIX. Foi 1879, com a criação do primeiro laboratório de psicologia, né? Então, esse alemão, né, que é o Wandert, ele utilizou justamente uma primeira experiência em laboratório para estudar as percepções, as sensações e como que isso era interpretado pelos pacientes, né, nos seus processos mentais. Então, esse foi o primeiro laboratório, né, de psicologia, na verdade, que ela começou a fazer experimentos, né, esses primeiros psicólogos começaram a fazer experimentos para tentar entender como é que se dava, né, os processos do pensamento, da interpretação das sensações que tinham no corpo, né, através dos sentidos, da audição, né, visão, e aí eles faziam vários testes, preparavam esses pacientes e aplicavam essa metodologia da introspecção, né, que é voltada para essa compreensão mesmo interna, né, da percepção, sensação e essas outras questões mais para eles considerados palpáveis, né. Então foi o primeiro laboratório que surgiu na Alemanha e que deu origem, né, à primeira experiência em laboratório com psicologia. Aqui, antes só, volta só aí, para mim focar aqui nessa imagem anterior. Vocês viram aqui, ó, aqui dá para vocês visualizar como que era o experimento. Isso aqui realmente é lá nesse laboratório, onde eles colocam o paciente ali é tipo uma câmara aberta, mas que tem vários, né, eles tinham várias formas ali de provocar estímulos nas pessoas ali que estavam ali. Se a gente for pegar hoje, seria uma máquina de ressonância, uma coisa assim, né? Então, bem, bem interessante essa imagem, porque retrata aí esse primeiro laboratório de psicologia experimental. Vamos passar para o próximo. Então, agora a origem histórica da psicanálise, né? A psicanálise, ela teve a sua origem no final do século XIX, com o trabalho do médico neurologista austríaco Sigmund Freud, né? A gente já falou. E ele desenvolveu essa abordagem terapêutica e teórica a partir de suas observações e tratamentos de pacientes com histeria e outras neuroses. Então, utilizando inicialmente a hipnose, que ele aprendeu justamente aí com o Charcot, né, na França. Aí é o Charcot fazendo uma demonstração de hipnose.
uma paciente com histeria, e Freud está aqui nessa sala aí, aprendendo, né, com Charcot as técnicas de hipnose. Inicialmente, então, Freud utilizou muito a hipnose, né, para tentar compreender os conflitos internos de cada sujeito. Inicialmente eram as mulheres mesmo, né, eram mulheres, mas depois ele foi se desiludindo um pouquinho, né, da hipnose, e aí ele começou a desenvolver o método da associação livre, porque ele percebeu, né, que quando só, né, que quando dava mais espaço, né, para o paciente falar aquilo que ele sentia, que ele lembrava da infância, né, porque dentro do método da psicanálise existe essa busca lá da infância, né, das experiências que estão reprimidas. Então ele desenvolveu esse método, né, chamado associação livre. E também, dentro da teoria dele, ele vai introduzir alguns conceitos como inconsciente, mecanismos de defesa, sexualidade infantil, complexo de Édipo, que eu acredito que vocês vão ver nas próximas aulas, né? Sobre a teoria. Aqui a gente só está falando brevemente sobre qual a origem histórica da psicanálise. Vamos para frente. Inicialmente, né, ela é uma ciência multidisciplinar, né, que abrange diferentes áreas, como eu falei, da saúde, assistência social, educacional, esporte, jurídica, organizacional, do trabalho, né, do trânsito social, comunitário, ambiental, hospitalar, além da psicopedagogia, que é uma especialização que foi criada pela psicologia, para a psicologia, né? As pessoas não sabem, fazem psicopedagogia, não sabem que foi criada como curso de especialização para uma atuação específica da psicologia, né? E tem também, dessa mesma forma, a psicomotricidade, né? Que o psicólogo com especialização em psicomotricidade, que vai fazer um trabalho também específico nessa área. E tem a área da neuropsicologia, que é também uma especialização da psicologia. Tanto é que só quem pode atuar como neuropsicólogo, né, é o psicólogo, né? Então, a psicologia ela se utiliza de métodos quantitativos e qualitativos baseados em evidência científica e do desenvolvimento humano. Na verdade, a psicologia ela usa muito mais aquilo que é observável, né, e que o paciente traz. E com isso ela visa o quê? Promover o bem-estar, resolução de problemas emocionais e comportamentais do ser humano. Outra característica da psicologia é que ela se utiliza de manuais diagnósticos estatísticos, né, como o DSM-5 e o ITR, né? Hoje a versão mais nova é o DSM-TR, para caracterizar e tratar os problemas de saúde mental. Então a psicologia ela busca muito se apoiar em fundamentos científicos, né? E por isso que hoje, para ela compreender, por exemplo, um quadro clínico de um paciente, ela vai usar os critérios que estão lá no Manual Internacional, né, Manual Internacional Estatístico de Doenças Mentais, né? Aliás, de transtornos mentais, porque a gente não fala mais doenças, é transtornos mentais. Esse manual, ele é disponibilizado para médicos, psicólogos, né, quem atua na área da saúde. Ele é organizado pela APA, né, e ele é um manual internacionalmente válido, né, onde lá tem os critérios estabelecidos por comunidades médicas de psicólogos, psiquiatras e outros que definiram as características ali dos critérios para cada transtorno, né, para dizer quando que caracterizar cada transtorno, né? Então a psicologia ela usa muito esse manual aí para fazer a sua avaliação clínica. Retornando aí, volta aí só um minutinho que eu esqueci de falar. Essa imagem que eu coloquei aí anterior
na psicologia é a imagem do símbolo da psicologia, tá? Eu coloquei, porque eu estou falando da psicologia, eu coloquei para vocês, quando verem esse símbolo, saber que é o símbolo da psicologia. No próximo aí agora, vocês vão ver o símbolo da psicanálise, tá? Então, tem gente que faz o jaleco, coloca o símbolo da psicanálise. E as características da psicanálise é que ela é um método terapêutico investigativo, né, da mente humana, que explora os conteúdos do inconsciente e suas manifestações, né? Ou seja, a psicanálise ela busca compreender os processos mentais que influenciam o comportamento e a experiência do indivíduo, utilizando a escuta atenta, a interpretação de conteúdos reprimidos manifestados pelo paciente nos sonhos e lapsos de linguagem, né? E essas técnicas, né, que ela utiliza, a interpretação dos sonhos e a associação livre, são as principais técnicas da psicanálise, né, que é para buscar justamente entender essa dinâmica interna do indivíduo e as suas relações com ele mesmo e com o outro, né, com os outros. Que é interessante a gente saber que a psicanálise ela busca ir bem fundo, né, assim, profundamente no sujeito. Ela busca fazer uma investigação mais aprofundada, mas quem traz para o terapeuta, para o psicanalista, o conteúdo a ser trabalhado ali no processo terapêutico é o próprio paciente. Como é que ele traz isso? A psicanálise usa muito esses dois recursos, os sonhos, né? Porque quando a gente sonha, existem ali muitos conteúdos latentes do nosso inconsciente que se manifestam, e aí são conteúdos riquíssimos para o terapeuta ajudar o próprio paciente a compreender suas questões internas, porque são coisas que não estão ali bem claras para ele, né, na consciência. Então ele às vezes estão reprimidas, estão guardadas, que precisam ser manifestadas. Então o sonho é uma forma de manifestar esses conteúdos que estão lá reprimidos no inconsciente. Depois vocês com certeza vão ver, né, esse momento aí que vocês vão ter para entender melhor como é que se dá isso. Outra coisa que é importante lembrar é que também os lapsos de linguagem, na hora que o paciente está contando coisas que ele lembra ou coisas que estão incomodando ele tem lapsos na fala, e esses lapsos têm significado para o terapeuta. O terapeuta entender que é algo que veio, que foi uma manifestação ali no meio da fala dele consciente, é algum conteúdo inconsciente que de repente, né, saltou ali na fala dele. Mas isso também vocês vão ver com depois a compreensão de todo o processo terapêutico, certo? Vamos para frente. Quais são os pontos convergentes entre a psicanálise e a psicologia, né? Ambas têm o comportamento e a psique humana como objeto de estudo, embora de maneiras diferentes, né? As duas são utilizadas como abordagem terapêuticas para auxiliar no tratamento e alívio do sofrimento humano. Qual que é o objetivo dessas duas áreas do conhecimento? É justamente trazer o alívio ao sofrimento humano, né? Especificamente, né, esse sofrimento que se manifesta na nossa psique, certo? Então, e aí essas abordagens vão em busca de compreender, né, a origem desse sofrimento, as causas desse sofrimento, e elas, junto com o paciente, vai ajudando ele a elaborar, né, a tentar interpretar, e não só isso, mas também a ressignificar, né, transformar esse sofrimento em algo positivo, né, ressignificado para ele. Tanto a psicanálise quanto a psicologia contribuem significativamente para o desenvolvimento de estudos científicos que desvendam o segredo da psique e o comportamento humano, bem como ajudam a entender, né?
Então, todas duas têm as suas contribuições, né? E elas acabam tendo esse mesmo objetivo, né, de desvendar quais são as questões ali do sujeito, dos processos que estão ali nos seus processos internos, né, mentais, e que estão se refletindo muitas vezes nos seus comportamentos, né, nas suas atitudes, né, posturas ali diante da vida, né, com ele mesmo. Ambas têm métodos terapêuticos eficazes que contribuem para o bem-estar e saúde psíquica do indivíduo. Se elas não fossem eficazes, elas não estariam aí, né, sendo tão buscadas e, né, querendo até mesmo se tornar, às vezes, áreas distintas